De repente você está em casa e recebe uma ligação de uma pessoa que você nem conhece, mas que está preocupada com o seu bem-estar. Em dias normais, isso já é uma delícia, né? Mas em época de pandemia, um gesto assim vale ouro. É uma ideia simples, mas que faz toda a diferença, principalmente para quem está passando por tudo isso sozinho em casa. Quem conta mais sobre esse projeto para a gente é o assessor da Diretoria de Relações Institucionais da Unicesumar, Lissander Dias. Tudo bem, Lissander? Tudo bem. Lá só mais pertinho no microfone. Isso. Bom, como é que surgiu essa ideia de ligar para as pessoas nessa época assim que o pessoal está sofrendo muito de solidão, né? A gente está enfrentando um momento único, né, na nossa sociedade. Ninguém esperava que em 2020 a gente teria que se isolar socialmente, né? É bem da verdade que com as redes sociais esse isolamento também é um pouco relativo. No entanto, a gente percebeu quando começou realmente o isolamento dentro da instituição que os nossos colaboradores, os nossos gestores de polos e principalmente os nossos alunos talvez teriam mais dificuldade de enfrentar esse desafio de lidar com suas responsabilidades acadêmicas, de trabalho e, ao mesmo tempo, na sua área emocional e espiritual. Então, a ideia surgiu de dar um tipo de acolhimento, né? Já que não pode ser o acolhimento físico, mas um tipo de acolhimento simples, mas que faz muita diferença. E, Lissander, quem é que faz esse contato? Como é que são feitas as escolhas para ligar? Esse foi um dos primeiros grandes desafios do projeto, né? É que a gente tem muitos colaboradores e principalmente muitos alunos. Então, a gente entendeu que somente com a equipe do NAI, do Núcleo de Apoio Integral, não seria possível lidar com o desafio. Então, nós trabalhamos também, paralelamente às ligações, em conseguir voluntários. E nós conseguimos, felizmente, muitos voluntários daqui de Maringá e também, posteriormente, de fora mesmo de Maringá. Então, hoje a gente tem a nossa equipe que faz as ligações diariamente, mas também a gente tem pelo menos 100 voluntários espalhados na cidade, mas também fora do estado, que estão fazendo suas ligações. Então, é uma força-tarefa do bem que a gente fala. Que legal. Isso começou há quanto tempo, mais ou menos? No início de abril, que a gente realmente começou o projeto, né, a fazer as ligações. Começamos ligando para os colaboradores da instituição e foi muito legal, porque a reação foi muito positiva, né? Foi surpreendente para muitos. Uma coisa simples, né? Você recebe uma ligação de mais ou menos 3 minutos e meio, em que, sem qualquer outra segunda intenção, né, você percebe que uma pessoa que está do outro lado da linha está preocupada com você. E se oferece, então, a orar, fazer uma oração com você e se dispõe a ouvir sua necessidade. E todo mundo se surpreendeu muito com isso. Então, quando a gente fez o primeiro processo, a primeira fase, a gente fez um projeto piloto, escolhemos algumas pessoas e ligamos no final de semana, inclusive. E aí, na segunda-feira, essa era a nossa ideia, vamos avaliar como é que foi. Uhum. E foi surpreendente. A reação foi muito positiva de quem recebia a ligação no domingo à tarde, né? Então, a gente pensou, vale a pena. Então, nós começamos a conseguir mais voluntários para fazer as ligações e foi também impressionante como os voluntários foram impactados positivamente com a experiência, né? Tem um exemplo, por exemplo, de uma das voluntárias, que é uma gestora, inclusive, da Unicesumar. Ela fez as ligações, primeiro ela recebeu uma ligação, se surpreendeu com isso. E ela ficou tão impressionada que ela se ofereceu para ligar. E ela começou a fazer as ligações. E ela relatou depois pra gente que uma coisa que mais a impressionou foi que ela conseguiu falar com gente de vários tipos, né? Desde gestores como pessoas que trabalham na cozinha, na faxina, e ela sentiu que a reação foi comum, né? Independente da classe social, a reação foi de acolhimento, e isso causou um impacto muito grande a ela. E as pessoas contam histórias delas, como é que é, assim? Contam histórias, tem várias histórias que estão sendo contadas. A gente tem um grupo em que os voluntários compartilham essas histórias, né? Isso fortalece muito o trabalho deles, né? Tem uma pessoa, por exemplo, que acordou naquele determinado dia muito triste. Ela estava insegura, era uma professora. Ela estava insegura se ela iria dar conta dessa nova maneira de dar a aula, né? E ela estava muito triste por conta disso e tudo, e de repente ela recebeu uma ligação. Aí ela foi tão impactada com isso, porque foi exatamente num dia que ela precisava receber uma ligação. Olha que legal. E ela conta depois, né, na reação dela, como que isso fez diferença para ela enfrentar
o desafio novo que ela teria pela frente, né? Muito Os alunos também é um capítulo à parte, né? Porque a gente tem muito mais alunos do que colaboradores. E os alunos também reagem muito positivamente. E uma das coisas que a gente enfatiza muito na conversa com o aluno é que ele persevere, que ele continue, que ele não desista, né, no desafio dele dos estudos. E que é um momento que é super importante de aprendizagem também. E eles acreditam nisso, aceitam, e eu acho que uma ligação simples como essa faz uma grande diferença emocional e espiritual para ele. legal. Bom, esse é só um dos projetos, né? Que tem vários que a gente tem mostrado aqui também no Comunidade. Parabéns, sucesso, né? E que vocês consigam aí tocar mais e mais pessoas. Muito obrigado. Eu só queria terminar dizendo que esse projeto é, na verdade, uma ilustração que todos nós podemos nos aproveitar dela, né? Você não precisa participar necessariamente do projeto, mas você pode acolher uma pessoa com uma ligação amiga, pode ser um familiar, mas pode ser uma pessoa que trabalha com você, que você sabe que não deve estar bem. Faz uma ligação para ela. O isolamento social físico não é necessariamente um isolamento social literal. Você pode conversar com as pessoas e fazer a diferença na vida das pessoas por meio de atitudes simples como essa. Muito obrigada, viu? Muito obrigado.